Olá pessoal, nós vamos ter uma aula agora de eletroquímica. Só que antes de falar de eletroquímica, nós precisamos recordar dois conceitos importantes, o que é oxidação e o que é redução. Vamos lá, para começar esse exemplo, eu vou pegar aqui para vocês uma solução de sulfato de cobre 2. Se eu pegasse simplesmente o sulfato de cobre e ele não tivesse hidratado, ele seria branco. Mas o fato dele estar com água, ele fica azul. Esse sulfato de cobre 2, ele é muito encontrado naquelas casas agronômicas, casa de ferragem, de casa da roça, que vende produtos agropecuários, que ele é até muito usado como fungicida. E aqui eu tenho na minha mão algo que todo mundo conhece, que eu não vou falar pelo nome comercial não, vou chamar de palha de aço. E quando eu falo em palha de aço, tá gente, nós temos que lembrar que o componente principal do aço é o ferro. Então aqui eu tenho o sulfato de cobre e o ferro representado na palha de aço. Que se vocês se recordam lá da cinética química, por que eu estou usando no formato de palha de aço? Eu não peguei um prego, por exemplo. Por que eu peguei palha de aço? Porque quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. E como eu não quero demorar na reação, eu peguei em formato uma superfície de contato maior. Vou colocar em contato os dois agora. Vamos ver o que acontece? Analisa aqui já a pontinha para mim, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Estão percebendo que está tendo uma mudança? Em que essa pontinha, ela já está ficando acobreada. Estão percebendo isso? Dá para perceber que a pontinha está ficando acobreada, uma cor de cobre. Por que está acontecendo isso? Então a gente começa com as indagações. Está acontecendo aqui uma reação química. Então nós vamos começar a discutir essa reação química. Daqui a um pouco a gente vai olhar novamente para esse tubo de ensaio, ok? Se vocês pudessem segurar aqui, está quente. Infelizmente, no vídeo não dá para perceber isso. Está esquentando, quer dizer que é uma reação exotérmica, ou seja, libera calor. Tá? Eu estou pegando a mão aqui, ó, e está esquentando. Muito bem. Vamos analisar agora. Eu vou colocar um recipiente, seria meu tubo de ensaio, só que eu vou fazer um tubão, para ficar mais fácil. Aqui, eu tenho o que, gente? Em azul aqui. O meu sulfato de cobre 2. Eu vou colocar ele em forma de íon, tá? Por quê? Porque ele não está precipitado, vamos lembrar disso. Ele não está precipitado, ele está no formato de íon. E eu coloquei aqui uma palha de aço. O que tem nessa palha de aço? Meu componente principal, ferro. Por que eu botei zerinho? Para lembrar vocês que ele é metal. Ele não está na forma de íon, está na forma metálica, sólido. Tá? Então essa aqui é a minha palha de aço. Ok? Muito bem. O que está acontecendo? Vocês estão percebendo que está formando aqui uma cor acobreada. E alguém poderia falar assim, ah, mas o cobre não é azul? Ô, gente, vamos lembrar do fio de cobre. Vou pegar um aqui para vocês verem. Olha aqui o fio de cobre. Que cor que o fio de cobre tem? Quando ele é metal. Como a gente diz, o cabelo acobreado, cor de cobre, essa cor meio avermelhada que nós estamos vendo aqui, que é bem diferente da cor do sulfato de cobre, que é azul. E o que está se formando aqui, mais uma vez eu vou mostrar, é uma cor do cobre. Estão vendo? Estão percebendo isso? É bem diferente, ok? Muito bem.
Então, quer dizer que aqui está me dando indícios que está se formando o cobre zero. Nessa parte aqui, ó. Como isso acontece? E por que acontece? Primeiramente, eu tenho que olhar essa fila de reatividade aqui dos metais. Veja que a seta, no sentido para a esquerda, está aumentando a reatividade. O que quer dizer? Que esses metais da esquerda têm maior reatividade do que os metais da direita. Olha só quem eu coloquei por último aqui, gente. Ouro. Quando nós queremos comprar alguma coisa para celebrar uma eternidade, para durar muito, a gente compra em ouro. Porque o ouro é o último metal que vai oxidar, que vai entrar em oxidação, que vai perder elétron, que na linguagem do popular enferrujou. Mas o enferrujou só serve para ferro, tá? A gente fala às vezes numa linguagem popular, enferrujou servindo para todos os metais, e está errado. A palavra enferrujou só serve para o ferro. O que a gente quer dizer, na verdade, quando a gente quer dizer que ele sofreu um processo de dano, a gente quer dizer que ele oxidou. A palavra oxidação significa perda de elétrons. Perda de elétrons. E a palavra redução, na química, significa ganho de elétrons. Quando eu digo que um metal é muito reativo, significa que esses da esquerda aqui têm maior tendência para a oxidação. Ou seja, para a perda de elétrons. E os da direita têm uma maior tendência para quê? Para redução. Ou seja, ganho de elétrons. Não existe reação sozinha de oxidação e reação sozinha de redução. Toda reação é de oxirredução. Porque se alguém perdeu elétron, é porque alguém está ganhando elétrons. Entendam isso. Então, é sempre uma reação de oxirredução. E nesse caso aqui está acontecendo uma reação de oxirredução. De que forma? Primeiro, vamos analisar quem são os metais que estão presentes aqui. Eu tenho ferro e cobre. Eu pergunto para vocês, na nossa fila de reatividade entre ferro e cobre, quem tem maior tendência para perder elétrons, ou seja, para oxidar? Ferro. O ferro tem mais tendência do que o cobre. E quando eu falo em oxidar, é perder elétron e ficar como íon. O ferro, então, está inconformado de ficar como ferro metálico aqui. Ele quer se tornar íon, ele quer perder elétrons. Agora, gente, atenção, na química, é uma regrinha que eu brinco com o pessoal, que só íon, nada. Nada, não de nada, mas do verbo nadar. Só ele é capaz de ficar em solução. Quando eu pego o ferro metálico, ele não está em solução. Para ele vir para a solução, o ferro metálico, ele tem que ir na forma de Fe+2. Porque só íon, nada. Então, atenção, a reação de oxidação. O que é oxi mesmo? Perda de elétrons. O ferro era zero. O ferro era zero, que é esse da palha de aço. E ele vai para a minha solução como Fe+2, como íon, meio aquoso. E ele, claro que ele está perdendo quantos elétrons? 2. A pergunta para vocês é, o elétron vai também para a solução? Não. Elétron não nada nem voa. Então, o elétron não vai para a solução. Só íon nada. Então, por favor, vamos tirar o elétron aqui da solução. Onde que fica o elétron, então? Ele continua aqui, ó. Ele continua no metal. Ele não vai para a solução. Agora, o ferro forçou a barra, porque se ele perde, alguém tem que ganhar.
Quem que tem que ganhar aqui no caso? O cobre. O cobre que estava numa boa lá na solução, ele vai ter que ir lá nadar para pegar o elétron. O elétron não nada, quem nada é o íon. Então o íon vai lá grudar na palha de aço para buscar os elétrons. Então olha só, reação de Red. Red é ganho de elétrons. O que vai acontecer então? Esse cobre que estava lá em solução, ele gruda na placa, na palha de aço, para pegar os elétrons. Quando ele gruda na palha de aço para pegar os elétrons, esse cobre, ele ganha elétrons e se transforma em cobre metálico, que é aquela cor avermelhada que a gente está vendo. É aquele cobre que está se formando aqui na palha de aço, tá? Então, isso aqui fica na palha de aço, ele fica sobre a palha de aço. Tudo bem, pessoal? Então, isso é muito importante. Se alguém sofre a oxidação, a perda de elétron, alguém tem que ganhar. Então, nesse caso, o ferro perdeu o elétron e foi para a solução, e o cobre precisou ir pegar os elétrons e se tornar cobre zero. Por isso que a gente vê aquela cor, né? Aquela cor novamente aqui, ó. Aquela cor metálica em cima da palha de aço, tá? Então, isso é nítido, é claro. Você fala assim, olha, mas eu não tenho aqui laboratório, esse sulfato de cobre, como eu disse para vocês, você compra um sulfato de cobre comercial em qualquer casa de ferragem, um pouquinho só, e dá para você fazer isso com os alunos, tá? Demonstrar essa reação que eu estou mostrando aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Assim como vocês podem pegar uma palha de aço e simplesmente molhar lá em casa no almoço e levar para o aluno, que todo mundo conhece essa reação química, que a gente todo dia tem que praticamente jogar um pedaço de palha de aço, né? Porque ela enferrujou. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Se eu somo aqui essas duas equações, eu vou ter realmente uma reação de oxi-red. É igual na matemática. O que está igual dos dois lados, você simplifica. Somando aqui, o que eu fico? Fe0, sólido, mais Cu mais 2, aquoso, produzindo Fe mais 2, aquoso, mais Cu0, sólido. Aqui eu estou mostrando a equação completa que aconteceu dentro desse recipiente, dentro do tubo de ensaio. Uma outra coisa que também dá para a gente perceber, em termos de oxidação e redução, é o seguinte, que toda vez que acontece a oxidação, há um aumento do NOx. Gente, vamos traduzir NOx, como todo mundo fala, número de oxidação, como carga. É verdade? Sim, o ferro era 0. Ele passou para quanto? Mais 2. Ah, então aumentou o NOx, aumentou a carga. Verdade. Toda vez que eu tenho redução, diminui o NOx. Ou seja, diminui a carga. Vamos ver se é verdade? De mais 2, foi para quanto? 0. Então, diminuiu o NOx. Diminuiu a carga. Então, quando eu tenho uma equação que eu não vejo os elétrons, eu posso analisar pela diferença que está acontecendo aqui. Então, basta eu olhar, opa, de 0 para mais 2, o que aconteceu? De 0 para mais 2, justamente aumentou o NOx. Então, oxidação. De mais 2 para 0, o que aconteceu, gente? Diminuiu o NOx. Então, é o quê? Redução. Então, nós temos aqui a demonstração clara de uma reação de oxi-redução, ok?